Vamos aqui para a nossa pauta internacional, para vocês sempre terem um panorama do que está acontecendo no mundo, sob a perspectiva brasileira também. Por exemplo, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, comentou ao final da cúpula para a paz na Ucrânia o fato de o Brasil e a China não terem assinado a declaração final do evento. Zelensky afirmou no domingo 16, em suas redes sociais, que o Brasil e a China serão ouvidos quando adotarem princípios das nações civilizadas. Quer dizer, colocou aí o governo Lula como representante da incivilidade. E não é que a gente discorde, não. Também disse que não há nenhum mal-entendido diplomático em relação ao conflito iniciado pela Rússia e lembrou que seu país é a vítima. Lula se recusou a comparecer ao evento realizado na Suíça, alegando que a cúpula não alcançaria seu objetivo pela paz sem o envolvimento dos russos nas negociações. Que na linguagem dos países, Greb, como você querer que o estuprador sente à mesa para negociar, né, o quanto que ele pode. É desagradável dizer isso, mas invadir o corpo da mulher. Porque você tem tropas russas que invadiram o território ucraniano. E o Lula já falou, não, o Zelensky não pode querer ficar com tudo. E nós perguntamos, se invadissem o Brasil, ele ia entregar qual parte? Rio de Janeiro, São Paulo, a Amazônia, o Rio Grande do Sul, já tem problema lá, o ministro, ex-ministro Paulo Pimenta, agora ministro extraordinário, né? não sabia para onde ir. Seria assim a parte entregue? Já tem problema demais? Assim, a gente tem que levar em consideração o histórico das declarações e atitudes do Lula para entender que ele tem lado nessa história. Ele tem lado. Se ele não reconhece que a Ucrânia é a vítima que foi invadida, ele passa pano para Vladimir Putin, que é o que ele faz desde o começo. E nega. Foi questionado outro dia, a gente mostrou o vídeo aqui. Não é que eu defenda o Putin e tal. Eu só não tenho lado nessa história. Aí desconversa, né? A gente lembrou aqui declarações desde aquela para a revista Time nos Estados Unidos, que ele falava que o Zelensky era tão culpado pela guerra quanto Vladimir Putin. Quer dizer, coloca a culpa na vítima. Então, o petista disse que se não tem conversa entre os dois países é porque Putin e Zelensky estão gostando da guerra. Foi a declaração mais recente. Equiparou mais uma vez o agressor à vítima. Disse que a vítima está gostando de ser invadida. É isso que o Lula diz. E não é gafe. Aliás, Greve, a gente fez o corte aqui. Isto sim é gafe de Lula, quando ele disse que o Fernando Haddad é ministro da Defesa e não da Fazenda. E rendeu uma barbaridade, viralizou aqui. Está aqui na playlist do canal, ficou cômico que a gente mostrou. Olha, isso é gafe. Dizer que o Haddad é ministro da Defesa. Isso é uma gafe do Lula. Agora, a posição dele, pró-Putin, nessa guerra contra a Ucrânia, não é uma gafe. Ela é uma posição deliberada e permanente. Claro que, sob o invólucro do cinismo, desse sabão retórico, etc., mas ela está lá e a gente aponta. O que você destaca? Felipe, adorei que o Zelensky tenha escolhido a palavra civilização. É isso mesmo. É uma luta entre barbárie e civilização, entre um mundo que é feito na base da violência e um mundo que, enfim, realmente rejeita a guerra. O Lula fica com essa conversa de que, eu sou a favor da paz. Então condene quem começou o diabo da guerra. Quem começou a guerra foi o Putin. Quem começou a guerra em Gaza foi o Hamas. Se você é a favor da paz de verdade, condene aqueles que começam as guerras. É fácil, é simples. Se você tiver uma bússola moral funcional, você sabe o que você tem que dizer. O Lula fica com essas patuscadas aí de o sul global, a nova ordem mundial, se põe como um peão nas mãos de China e Rússia e fica babando ovo para os dois ditadores, Putin e Xi Jinping. Olha, eu não sou um fã incondicional do Milei. Ele tem muito do populismo, ele tem ótimas ideias na economia, mas ele também é um populista, é um cara difícil. Agora, nesta questão, ele foi perfeito nesse fim de semana.
Ele foi lá e, sem medo nenhum, se encontrou com o Zelensky, sorriu para o Zelensky, ficou ao lado não é do presidente. Às vezes parece que o Lula acha que ele tem que se solidarizar ou com o Zelensky ou com o Putin. É com os povos que sofrem ou não sofrem embaixo desses governantes que ele escolhe apoiar. É com essa gente que ele precisa se solidarizar. Solidariedade humana. Exato. Compaixão pelas pessoas oprimidas, que ele diz defender no seu discurso populista. Exatamente. Ele se coloca como representante do povo. Agora, os povos oprimidos por ditadores são absolutamente ignorados. São. Na retórica e na postura do Lula de se aliar aos seus opressores. Se o Lula se preocupasse com os venezuelanos, o terceiro país do mundo com maior número de exilados, de gente que foge do país porque não tem o que comer, porque não tem perspectiva. Se ele se preocupasse com os venezuelanos e não com a amizade dele com o Maduro, a política externa brasileira já seria outra há muito tempo. Ele não está nem aí para os venezuelanos, ele não está nem aí para os ucranianos, ele não está nem aí para ninguém, a não ser ele, Lula. Às vezes a impressão que dá é essa. Não sei, eu apostaria nessa possibilidade. Pois é, o Zelensky foi lá, tirou a foto, foi ameaçado depois pela Rússia. Olha, muita atenção, isso pode ter consequências no relacionamento entre Rússia e Argentina. E o Zelensky e o Milei, o melhor estilo Milei, não está nem aí. Porque sabe onde está o certo, nesse caso. O Lula, na prática, legitima invasão de território. É disso que se trata. E quando a gente pega o histórico aqui, da esquerda petista no Brasil, a gente vê que invasão para eles é movimento de resistência. É um método legítimo se faz parte da agenda político-ideológica que eles defendem. A gente viu isso acontecer durante décadas em relação ao MST e vê até hoje. Então, você tem uma projeção aí para a escala internacional, porque, de fato, não há um repúdio ao método em si. Se a bandeira é de interesse, o método é válido, é visto como resistência, a ponto de integrantes dessa esquerda considerarem até o terror um método de resistência. Como a gente vê no caso do PCO, como a gente vê no caso desses petistas que estão posando em foto junto com lideranças do Hamas e do próprio governo que recebe mensagem de simpatia do grupo terrorista. Então, o embaixador russo em Buenos Aires manifestou, olha só, em relação ao Javier Milei, presidente da Argentina, profunda decepção com o alinhamento com a Ucrânia. E o que eu comentei, Greve, a respeito disso? Já o Lula nunca decepciona ditadores.